esse é um raro acidente geográfico no Brasil. O mar é abraçado pelas montanhas. E suas águas estão sempre calmas. Aqui, onde a Serra da Bocaina encontra o oceano, as florestas podem ser até intocadas. Tá uma delícia, cara. As rochas, gigantes. Mano! Onde a natureza vive. Parte importante da história desse país passou pelas águas de Paraty. E nós vamos atrás dessas paisagens incríveis. Tô seguindo um track log errado. Olha essa aqui, ó. Olha essa piscina. Toda a trilha dói. Bora subir o bichinho agora. Tem umas cavernas maravilhosas. Rio, São Paulo. Ganhamos de presente um fim de tarde. Pico do Pão de Açúcar. Tá aí, ultrapassamos a divisa com o Rio de Janeiro aqui na rodovia Rio Santos, pleno inverno, e vamos fazer trilha de praia. Isso aí, ó, Paraty. Essa região era habitada pelos tamoios, um povo que foi extinto durante a colonização. Nos anos 1700, a descoberta de ouro deslocou o eixo econômico brasileiro do Nordeste para cá. Paraty tornou-se um dos principais portos do país, enviando ouro para a Europa e recebendo escravizados. Essa é a vila de Paraty-Mirim, onde moram pescadores e indígenas guaranis. E é onde começa a primeira trilha dessa aventura. Eu tava pensando, porque hoje é quinta-feira e é inverno, tava pensando, pô, será que vai ter estacionamento aberto? Mas tem sim, quase todos abertos aqui, eu acho. Então vamos lá, ó. Aqui a galera que vai de barco, a partir daqui, né, consegue ir lá pro Saco do Mamanguá. Só que a gente vai fazer diferente, nós vamos por trilha. Ah, achei a indicação aqui, ó. Saco do Mamanguá, ele tá um pouquinho apagado, mas vamos lá. Cruzar esse maciço e lá nós vamos atravessar de barco até o Pico do Pão de Açúcar. Tô muito ansioso pra conhecer. Vambora. A gente já começa rock and roll. Vamos subir até 200 metros. Algumas considerações sobre o dia de hoje. Tem um veranico. As temperaturas ficam de 3 a 5 graus acima da média. Então hoje está fazendo 30 e poucos graus, só que nós estamos em agosto. Então, é como se fosse uma trilha de verão. E o fato do tempo estar seco tem vantagens e desvantagens. Diminui um pouco o desconforto térmico, só que ao mesmo tempo dá mais sede. Mais pra parte de cima aqui do morro, já tem uma floresta bem mais interessante. Olha essa aqui, ó. Olha só, tem um bicho aqui. Não é uma paineira essa? Ou é um guarapuvu? Meu, olha só esse vento. Tá uma delícia, cara.
Tá vendo bem fresco. Alívio, assim, ó, sair da civilização. Aí já mudou bastante, né, vegetação, terreno já. Chapeuzinho aqui pra aliviar um pouco por causa desse sol. Ó, ó. Atenção que vamos enxergar o Pico do Pão de Açúcar. Ai, caralho, hein. É ali, meu amigo. Aquele é o grande objetivo. Dá pra vir de barco lá de Paraty-Mirim, mas é claro, né, pra fazer uma aventura um pouquinho mais interessante, resolvi fazer essa travessia aqui também dessa ponta e andar um pouco pela comunidade. Tem que achar um barqueiro, teve que procurar, reservar com o cara e tal. Eu queria fazer a travessia às 3 da tarde, aí eu queria subir hoje, mas só que ele só podia às 4. Aí eu acho que vai ficar um pouquinho tarde. Mas vamos lá, vamos andar um pouquinho por aqui agora. Já vou descer para a primeira praia. Achei uma fonte aqui. Mas vamos encher um pouquinho a água ali. O bom é que tem um combo que é um banho, né? Que a água vai descendo pelo braço. Boa. Do caralho, né? Muitos chamam o Mamanguá de único fiord tropical do mundo. O fiord é um vale rochoso inundado pelo mar, mas esculpido com a ação do gelo. Há pesquisadores que defendem que esse acidente geográfico não é um fiord, e sim uma ria. A ria é um braço do mar que adentra na costa. Seja como for, o contorno das montanhas deixa essas águas sempre calminhas. Os moradores, né, constroem a infraestrutura deles e a gente vai passando pelo meio. Tem os sinaizinhos avisando por onde que você tem que ir. Ó. Aí tem algumas coisas que são exclusivas, do tipo este chuveiro, só para moradores deste sítio. Então, ó, essa aqui é a Praia da Paca e o barqueiro combinou comigo aqui às 4. Porém, agora são 3. O que eu vou fazer? Não vou ficar aqui esperando. Vou mandar mais um pouquinho para lá, até a próxima praia, para explorar um pouquinho. Tá, porque na real, assim, ele podia ter me pegado lá, bem pra frente. Mas enfim, eu não tinha noção de distâncias, daí eu aceitei essa referência aqui, que é a mais próxima. Cara, eu comecei a andar e vi uma... É ele, ó. Eu vi a foto aqui, só love. É ele mesmo ali, trouxe um grupo de turistas. Chegou uma hora mais cedo. Vambora então. Ah, tá gostosa. Pode pôr o sapato sendo aqui. Minha esposa, minha cunhada, tudo bom? Beleza? Aí. Vamos lá então, vou começar mais um pouquinho mais cedo. Pensando se eu subo hoje, cara, mas quero chegar muito tarde lá em cima. Vambora cruzar o saco do Mamanguá. Como o barqueiro apareceu uma hora mais cedo, fiquei animado para subir ao Pico do Pão de Açúcar. A trilha tem pouco mais de 1 quilômetro, com 400 metros de subida, relativamente curta. Ficar sem luz não era problema, eu vim preparado para isso. Valeu, até amanhã. Bora subir o bichinho agora que vai ficar um fim de tarde maravilhoso, cara. Essa pra mim é a melhor hora pra fazer trilha. A temperatura tá baixando, então vamos embora, ó. Aqui, ó, Reserva Ecológica Estadual do Joatinga. Nós vamos pro Pico Pão de Açúcar, 1,5 km, 400 metros de subida. Vamos embora.
Tô acelerando porque ele me falou que 1h30 a galera costuma subir, né? O sol deve se pôr 5 e pouquinho, chegaria lá a 4h40, mas quanto mais rápido melhor. Pelo menos a floresta tá uma delícia. Ar-condicionado natural. Ah, 3h40, 160 metros. Aí, estamos em casa. Eu vou precisar fazer um ajuste aqui, porque na pressa eu não coloquei a atadura no meu dedão. Ele tá doendo. Vamos botar. Sempre tem que trazer. Falei, lá em cima eu coloco. Depois vai ser pior. Toda a trilha dói, sabe? Não adianta, eu tenho que sempre colocar, senão eu vou me dar mal. Vambora. É subida. Parada estratégica para comer uma banana. A distância da trilha tá quase no fim, porque agora vai começar a embicar. Passei dos 300 já. Tamo indo bem. Antes das 4h30 tamo lá. Eu vou até pegar um pouquinho mais leve, cara, porque amanhã eu queria tentar ir pra Trindade, que é uma praia quase ali acho que é a última, talvez, do rio. Olha só o que temos aqui. Saquinho plástico com um torrãozinho dentro. Do que será esse torrão, né? Eu levo esse negócio com o risco de assinar um termo circunstanciado. Meu amigo, eu não fumo, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos devolver para a natureza o que veio dela, né? Sei lá mais o que é que eles botam nesse negócio. Cocô de cavalo, sei lá. E vou levar o plástico. Quem sabe nasce aqui, a galera vem aqui de graça, né? Olha aí. Ó, que não é permitido acampar, tá? Você vier. 425 metros, não se aproxime da borda. Vou deixar o bastão aqui, que agora não vai mais ser útil. Ó. Vamos lá, velho. Olha só isso aqui, cara. Que lugarzinho maravilhoso, caralho. Olha isso, brother. Vamos ver até onde dá pra ir. Olha, cara. E tal. Aí. Caramba! É nosso! Pico do Pão de Açúcar, o Saco do Mamanguá. Pão de açúcar é um termo usado pelos geólogos para definir grandes pedaços de rocha em formato arredondado. Ele deriva de um outro termo alemão que é o Inselberg, ou a ilha-montanha. Na Mata Atlântica é muito comum que os pães de açúcar sejam de granito, como esse. Estamos agora numa grande península, com dezenas de praias e morros, bem maiores que o Pão de Açúcar, inclusive. A península da Juatinga, ou Joatinga, é protegida por 2 unidades de conservação estaduais. Aqui estão escondidos os únicos trechos de mata primária em Paraty, floresta que jamais foi derrubada. Caramba, velho, que lugar. É que o ar tá muito seco nesses últimos dias, não dá pra ver quase nada no horizonte, né? Mas essa aqui é a ponta do Joatinga. Ali é o ponto mais alto, inclusive. Tem uma trilha que a galera faz que dá a volta nisso aqui tudo, mano. A versão mais curta que eu achei é 50 km. Não aguento isso não. Aí tem as comunidades desse daquele lado, a luz vem por debaixo da água, mas
ali naquela região. Serra do Mar, para lá só pode ser a Pedra da Macela. Tá um pouquinho difícil de ver, mas só pode ser o ponto mais alto. Paraty fica para lá. Angra dos Reis ali dá para ver bem longe a usina. E ali, muito apagadinha, tá a Pedra do Frade, ou o Pico do Frade. E o Pico do Tira-Chapéu, que é o ponto mais alto da Serra da Bocaina. Infelizmente não dá pra ver por causa desse ar fosco. Esse pedaço do litoral sul fluminense. E Ubatuba também é muito bonito. Valeu a pena, né? Que é isso, hein, mano? Que deboche isso daqui. Maravilha. Um dos melhores finais de tarde que eu já peguei em trilha. Esse tipo de trilha, assim, que é legal pra isso. Quando ela é curta e olhar pro litoral sempre é bonito, né? Então foi... Adorei, cara. Adorei ter vindo. Eu acho que eu não vou esperar o sol se pôr, daqui a pouco já vamos indo. Eu trouxe a lanterna para fazer a descida e eu não consegui carregar a lanterna, porque eu não esperava vir hoje, né? Daí eu não quero gastar toda a bateria dela, então eu vou tentar descer com um pouquinho de luz ainda. Olha, é assim que eu gosto de descer. Jogo o bastão lá na frente, me apoio, né? Tenta jogar toda a força na mão, ó. Sabe? Vem meio que pula. Parece que não é prático, né? Mas, mano, pra quem precisa pegar leve no joelho, é muito bom. Seis em ponto. Bem a hora que eu falei pra moça da pousada que eu ia chegar. Aqui. É isso aí. Ainda ganhamos de presente um fim de tarde aqui na Praia do Cruzeiro. Anoitecer já, né? Olha que coisa linda, velho. Aqui, ó. Hoje é quinta-feira, saiu R$150. Não tava a fim de acampar não, cara. Acampamento no calor eu não curto. E 150, pô, vamos combinar, né? É barato, mas não é caro. Então vamos relaxar um pouquinho também, né? Porque essa trilha foi bem corrida pra subir 600 metros, tá ligado? Tô sem chinelo, né? A ideia era tomar um banho e sair atrás de algo para comer. Mas essa foi a missão mais complicada dessa viagem. A minha mochila ficou muita coisa na mochila, né? Aí não coube uma blusa pro frio. Só que tá um friozinho, né? Deve estar uns 20 graus, alguma coisa assim. E o chapéu, ele se transpira bastante na cabeça. Daí eu pensei, bom, então eu vou usar ele pra me esquentar também. Então tá meio engraçado. Eu tô de chapéu no meio da comunidade da Praia do Cruzeiro aqui. Ah, e a lanterna aqui em cima, né? Que é o mais engraçado de tudo. Eu queria achar um lugar pra comer, mas o Google Maps não tá me deixando feliz porque diz que tá tudo fechado. Porém, ali atrás tem um lugarzinho com umas cadeiras, umas mesas. Vamos ver se ali rola alguma coisa. Não tem sinais de atendimento ali. Então vamos tentar um próximo. Aqui, ó. Por ser baixa temporada, todos os restaurantes estavam fechados. Até parece que eu era o único visitante no Mamanguá. Realmente é uma comunidade bem pequena. Mas tudo bem, a boa notícia é que eu consegui café amanhã. A pousada ofereceu. Pensei nessa possibilidade, trouxe mais uma barrinha de proteína lá, um pão, tem um monte de pão ainda. Relaxar aqui, pô, se não relaxar aqui, vai relaxar onde, tá ligado? Olha o som, cara. Então, eu fui até a beira das águas,
olhar a noite estrelada. Buenos dias. Então eu acordei mais cedo para ver o sol nascer, porque ele nasce aqui atrás dos morros, aí nem teria o que ver. Mas vamos ver o dia nascendo ali na beira do Saco do Mamanguá. Aí, ó. Nesse ponto do litoral brasileiro surgiram as populações caiçara. Formados da miscigenação de várias etnias, eles têm o mar como uma extensão da casa. Muitas vezes moram em estreitas comunidades entre o mar e as serras do sudeste brasileiro. Os caiçara vivem do artesanato, da pesca e do turismo. O som dos barcos é sua trilha sonora. Escolher um cafezinho aqui, R$25 completo. Melete, pão, bolachinha. Só eu aqui. E o Saco do Mamanguá. Vamos lá, nosso barco chegou. 9 da manhã, vamos atravessar. Muito massa aqui. Fiquei pouco tempo, né? Há 1000 fatores, cara, né? Mas aqui é um lugar que vale a pena voltar pra ficar mais tempo, cara. Mas vamos lá que a aventura não acabou ainda. Eu e o barqueiro tínhamos combinado R$60. Mas para mim era óbvio que o valor cobria as duas viagens. Afinal, eu já fiz trajetos muito maiores por R$100. No entanto, eu desci do barco e percebi que o cara não saía dali. 5 minutos depois, ele veio me cobrar. Eram R$60 para cada sentido, 120 no total. Um exagero, vamos combinar. Só que é o seguinte, não dá pra ir embora sem tomar um banho aqui, né? Aqui é onde a gente pegou o barco ontem, ó, que é a Praia de Pacas. Massa, né? Vamos lá, velho. Tomar banho nas águas do Saco do Mamanguá. Essa manhã deliciosa de inverno, quem diria, hein? Tá no ponto, cara, tá no ponto. Não tá quente nem gelada. Meu amigo, olha essa piscina, ó, tá muito bom isso aqui, tu não faz ideia. Só tem que tomar cuidado porque tem a causa da maré, 1 metro aqui já não dá pé, mas cara, demais, mano, olha só isso, velho. Bora fazer o retorno, a gente se vê chegando lá no estacionamento. Ai, as pernas, viu? As subidas são curtas, só que acumula, né, cara? Então é 200 aqui, 400 lá
200 na volta, no total deu 800 metros de subida, aclive acumulada, né? Agora, perto de meio-dia, eu não consegui comer direito, né? Ontem não tinha nada aberto, hoje de manhã, o café é legal, mas tá faltando uma refeição. Só que não vamos parar por aqui, vamos parar para conhecer a praia de Trindade, tá? Que é tranquilo ali, uma trilhazinha curta. Chegar em Trindade foi rápido, ela ficava no caminho de casa. É só voltar para Rio Santos, sentido São Paulo, e pegar uma curta estrada local. Isso aí, deixa o estacionamento aqui. Aqui é uma tradicional vila, tem os moradores locais, os pescadores, mas a nossa praia é próxima, onde não se chega de carro. Então eu já tô mais no fim aqui de Trindade, vamos cruzar lá pro Caixa d'Ácio. Vamos ter que cruzar lá pro outro lado, ó. Essa câmera tá meio alta, não dá pra sair por aqui. Por ali tem como, pelo que eu vi. Se olhar um pouquinho também, não tem problema, né? Tô meio apressado porque, pô, meio-dia e o cara fica ali até às 6 do estacionamento. Mas vai dar tudo certo. É isso aí, mano. Agora estamos na área do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Ele pega só esse trechinho aqui do litoral. Esse é o legal desse parque, né? Vem desde o mar até lá no alto do Pico Tirar Chapéu, mais de 2.000 metros. É um recorte, assim, da Mata Atlântica, sabe? Então, eu tava pensando aqui no que eu vou fazer. Tem uma cachoeira chamada Pedra que Engole lá no começo, essa eu quero ir. Tem as piscinas naturais aqui na frente e tem a Cabeça do Índio lá no final. Eu já andei pra caramba, mas eu quero encarar. É o circuito completo. Vambora? Aqui confundiu um pouco. Eu tava seguindo a trilha que vem dali, mas a entrada para a Cabeça de Índio é aqui, ó. Essa Cabeça de Índio é a divisa de estados, cara. Isso me deixou mais motivado para chegar lá. A Cabeça de Índio é uma grande rocha que fica na ponta sul da praia. A trilha não é difícil, mas ela não é curta, tem mais de 3 km e principalmente ela não é tão bem demarcada, já que a maioria das pessoas só vai até o começo da trilha, nas piscinas naturais. E quem se aventura por aqui pode se surpreender. Não é uma trilha de subida, por isso eu não trouxe o bastão. Mas tem subida, né? Por menor que seja, ela cansa. Você fica indo assim, ó, sabe? Sobe e desce. Aí... é muito melhor do que eu imaginava, velho. Olha essa vista, caralho, mano. Ó. Mano! O verdadeiro nome da Cabeça do Índio é Ponta da Trindade. E é nesta grande rocha que os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro se encontram no litoral. As praias do Caixa d'Ácio e Trindade são abraçadas pela Serra do Mar. As encostas passam até de 400 metros de altitude. Essa região de Paraty era bastante isolada, mas a abertura da rodovia nos anos 70 trouxe o turismo e o interesse imobiliário.
A comunidade caiçara de Trindade quase foi expulsa por um projeto de loteamento, mas eles venceram a batalha e permanecem aqui. Que massa, cara, que massa. Ó, a cor dessa água. Cara, olha que legal. Aqui é divisa de estados, né? Rio, São Paulo. Claro, né? Não tem assim uma linha clara, mas é do ponto mais alto para a esquerda e para a direita. Ali é a ponta da Joatinga. Aquela travessia que eu falei, ela dava volta em tudo aquilo ali. O Saco do Mamanguá fica... Tá vendo aquele mais alto? Pulando ali vai dar no... Pulando, né? Ali vai dar já naquelas águas calmas. Aqui Serra do Mar, ó que beleza, cara. Aqui já estamos quase Ubatuba, né? Praia do Caixadaço, Praia de Trindade. Tem outras praias aqui, eu nem sabia que tinha tanta praia aqui, cara. E o Parcão da Serra da Bocaina aqui. Ó, aqui o pessoal fazendo maricultura. Ali deve ser uma fazenda de ostras. Legal, tem aqui pra cá também. É isso, sexta-feira, bem movimentado aqui. Mas a gente veio pro lugar mais isolado. E o mais bonito, com certeza. Agora são 2h40. Estamos bem pra caramba de tempo, estacionamento é até às 6. Bah. A trilha tá meio zoada aqui, ó. Estranho, né? Agora nessa parte aqui ela ficou meio chata, né? Peraí, cara, deixa eu trocar de track log e ver se eu tô certo. Aqui. Ah, tô errado. Tô seguindo um track log errado, cara. Ah, ainda bem que eu tô com 2 aqui, cara. É, mais lá pra cima. Então, vem fazendo o que a galera chama de vara-mato. Tentando abrir caminho, mas eu já vi, ó. Ela tá ali na frente. Não sei onde que eu saí, cara. Vamos lá. Mano, caralho, isso aqui, ó. As águas protegidas pelas rochas, daí fica uma piscina mesmo. E cheio de peixe aqui embaixo, cara. Muito louco. Que massa, mano. A água tá geladinha. Olha isso, velho. Maior que eu já vi, cara. Piscina natural assim. Muito massa, muito massa. Eu disse que eu ia na cachoeira, só que, cara, já tá meio tarde, o estacionamento é às 6, agora são 4. Mas o principal não é isso. Eu tava vendo ali a trilha, são 80 metros de subida. Eu já não aguento mais, cara, subir. De qualquer maneira, a trilha é aqui, tá? Né, tem a plaquinha ali e tal, então se você quiser. Mas não dá, já tá começando a ficar cansativo, sabe? Vamos até o estacionamento comer alguma coisa. Finalmente eu consegui o peixe que eu tanto queria provar. Aqui em Trindade era o contrário, tava tudo aberto. E o restaurante era do lado do estacionamento. Bastante estacionamento aqui pra cá. Eu parei no mais próximo que tenha da trilha pro Caixadaço.
Muito bem, cara. Olha, adorei, assim, a aventura. Deu pra fazer duas coisas bem legais. O Pico do Pão de Açúcar, tá há muito tempo que eu queria ir lá. É uma subida intensa, porque é uma trilha curta, né? Então, ou seja, você tá subindo bastante. Mas quem já fez, assim, uma subida de um morro, encontra grandes dificuldades. Ali é um lugar legal de passar mais alguns dias. E, bom, pra quem gosta de travessia, dá pra andar por toda aquela ponta, né? E aqui em Trindade, eu, sinceramente, não tava esperando tudo isso. E achei bem legal ter ido investir e ir lá na Cabeça do Índio. Depois que passa das piscinas naturais, começa a ficar um pouquinho mais fechada a trilha, tá? Então isso pode incomodar um pouco, mas de maneira geral as trilhas são fáceis. A única questão para o Mamaguá é essa questão dos barcos, cara. E eu fiquei um pouquinho chateado que o cara me cobrou R$60 para fazer os dois lados. Então eu vou colocar telefones de mais de um barqueiro lá na descrição. E isso também deixa você um pouquinho limitado nessa questão da logística, principalmente quem gosta de ir sozinho. Talvez não vai ter barqueiro, talvez o cara vai estar ocupado, vai ser um momento de baixa demanda. Lá na descrição tem mais informações, links para comprar os equipamentos. E se você quiser ser membro do canal, a gente tem trocado muita informação, eu posto vídeos quando eu chego nas trilhas, o link tá aqui na descrição e a contribuição é de menos de R$10 por mês. Era isso, e até a próxima aventura aqui no Sul Fluminense e na Serra da Bocaina. Do que será? Em 3 aventuras, eu tive um bom panorama da Serra da Bocaina e do seu entorno. Tô errado. Mas ainda procuro uma aventura intensa e isolada no litoral. O lugar para isso chama-se Ilha Grande. E é para onde vamos no próximo episódio.